Ô, calor da desgraça. Senhoras e senhores, está começando agora o Capote Fumante. Galera, sejam muito bem-vindos ao Capote Fumante Podcast. Eu sou Heitor Jansen, o host dessa bagaça. Host é só um nomezinho bonito, né, pra locutor. Mas eu também não quero dizer locutor porque eu não sou locutor e, como você percebe, eu nem tenho uma voz bonita, né? Então eu sou o cabo que fala. Vamos deixar combinado assim que eu sou o cabo que fala. Fica até mais fácil, né, de todo mundo entender. Galera, antes de começar de fato o episódio 00, eu queria muito agradecer a todo mundo que seguiu lá o podcast, @capotefumante. Acho que mais de 230 pessoas já seguiram. Tudo bem que eu segui primeiro para seguir de volta, né? Mas ninguém é perfeito, né? Mas eu queria muito agradecer a galera que colou, que divulgou. E eu queria pedir também que, seja lá onde você estiver ouvindo, no Spotify, no YouTube ou alguma outra plataforma que eu colocar, porque ainda não sei quais todas as plataformas que eu vou colocar, para se inscrever, né? Compartilhar com alguém. A gente vai tentar fazer um negócio bem legal. E se postar lá no Instagram, marca o arroba lá do Capote. Não precisa nem me marcar, não. Marca só o arroba lá do Capote, já tá de bom tamanho pra a gente ajudar a ver se esse capote pega um voo, né? Mas agora vamos entrar de fato no que vai ser o podcast. Bora! E eu tenho certeza, não tem nem medo de estar errado, que você, quando viu a notificação lá no Instagram, Capote Fumante Podcast, viu que era eu, o host, né? Locutor, o cabo que fala, como a gente já combinou. Você se perguntou, pra que esse besta vai inventar esse negócio de podcast? Ele não é engraçado, não tem conteúdo, não tem voz bonita. O que diabo você não quer com podcast, né? Galera, eu ouço podcast desde, sei lá, 2013, 2014. E 2015, 2016 eu senti vontade, né, de fazer. Mas toda a vida eu fui enrolando. E quando foi esse ano, disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu quero é que se lasque. Vou fazer esta merda. E ver no que é que dá, né? Algumas pessoas perguntaram se ia ser formato de entrevista, quem eu ia trazer, que não sei o que. E eu digo, não, por enquanto não, né? Futuramente, quem sabe eu tenha um podcast de entrevista ou faço uma adaptação nesse, né? Mas por enquanto vai ser só nesse formato aqui. Bom, agora respondendo algumas perguntas, né? Eu coloquei lá no Instagram que eu ia abrir, né, para algumas perguntas. E nós tivemos uma enxurrada de perguntas, foi recorde, né, do podcast. Nós tivemos 4 perguntas, né? Então, isso é o novo recorde a ser batido na próxima publicação que eu fizer. A primeira já não conta muito, que é de Clarice, que é minha namorada, né? Então, ela perguntou, por que você decidiu colocar o nome Capote Fumante? Tem algum significado? Bom, Clarice, primeiro porque eu acho o nome Capote muito engraçado. Eu fiz até um post um tempo no Instagram que a palavra capote, ela tinha vários significados, né? Depois eu vou até atrás e postar desse post. Mas eu queria alguma coisa que remetesse ao Nordeste, ao Ceará, ao interior. E o nome Capote foi que casou melhor, porque podcast hoje tem mais do que caso de Covid, né? Então tava difícil achar o nome. E por que fumante, né? Porque o nome Fumante. Aí eu pensei, bom, eu, Heitor, particularmente, nunca vi um capote fumando. Então eu achei que seria legal. Interessante que eu fui contar pra minha mãe o nome do podcast, né? Bem antes de eu ter a ideia mesmo de começar. Ela falou, como é que você faz uma coisa dessa? Vai incentivar o povo a fumar?
Eu digo, mãe, um capote fumando vai incentivar quem a fumar? Pelo amor de Deus. Aí a gente teve aqui Gabriel Souza, né? Gabriel perguntou, vai ter um capote fazendo zoada durante as entrevistas? Gabriel, eu acho muito difícil, viu? Pode a Associação Protetora dos Capotes ficar com raiva, né? Entrar contra um processo aí, não dá certo não. E outra, vai que algum capote escuta. Aí ele tá falando, eu boto alguma coisa aqui e o capote que eu colocar aqui no fundo tá fazendo uma chamada pros capotes vir dar um piau em mim. Não dá certo não. Mas tem essa musiquinha de fundo aí que tá rolando, vai ser mais ou menos nessa vibe aí mesmo. Galera, eu quero só passar uma informação aqui. Se vocês ouvirem alguma coisa de fundo, primeiro que é a minha cadeira, né? Que ela faz esse barulho, cadeira de pobre. E segundo aqui tá tendo um diabo de um forró lá na basta da égua. E parece que é aqui no meu quarto. Nesse exato momento tá cantando Sequestrar o Tom. Quem é que escuta Sequestrar um Tom em pleno 2022? Mas fazer o que, né? A gente tem que seguir do jeito que dá. Bom, Jennifer Lohana perguntou. Perguntou não, né? Na verdade ela falou, amigo, faz um canal no YouTube e transmite por lá, ao vivo. Tipo um podcast, iria ser tudo. Jennifer, já é um podcast, só que no formato tradicional, né? Só de áudio. Mas futuramente, quem sabe eu faço uma pegada aí com áudio e imagem, né? Vamos ver. Aí Hansley Lemos perguntou, vai ter entrevista com o Ben TV? Hansley, a gente entrou em contato com a assessoria dele, né? E infelizmente ele não tem agenda até 2028. Mas a partir de 2028, quando ele tiver agenda e quando a gente melhorar o formato aqui do podcast, quem sabe, né? Vamos trabalhar para ver se a gente consegue trazer o homem, beleza? Aí legal que depois que eu respondo as perguntas, né? As únicas 4, eu espero que doa no seu coração, você que tá ouvindo isso. Viu a pergunta e não perguntou nada. Eu espero que doa no seu coração e na próxima você pergunte para ver se a gente tem 7 perguntas, né? Mas eu tô lembrando agora que Gustavo Pimenta também fez uma pergunta, só que eu, como bom lesado que sou, né? Esqueci de salvar a pergunta. Mas Gustavo, eu tô respondendo aqui com o coração. Na próxima, eu cago um fusca se eu não botar primeiro a sua pergunta nessa porra. Beleza? Mas fora algumas perguntas que não foram feitas, né? Você que tá ouvindo não respondeu. Eu tinha colocado aqui algumas questões, alguns questionamentos que eu acho que seria legal de expor, já que esse é o episódio 00 mesmo. E é mais para saber como vai funcionar o podcast, né? Eu queria também já deixar todo mundo ciente de como foi que tudo se procedeu nesta minha linda cabecinha de bosta. Bom, o desenho, né? Quem fez o desenho? Bom, o desenho foi elaborado simplesmente por mim, né? Uma coisa mal feita dessa não podia ser de uma pessoa que entende. Então foi eu mesmo que fiz. Não entendo bosta nenhuma de desenho, então fui fazendo da forma mais simples que apareceu e que eu consegui, né? Aí eu queria que você pegasse aí o desenho, que eu estou com ele aqui em mãos. Eu queria explicar para você direitinho cada passo, né, desse capote, que é pra gente já todo mundo já ficar ciente do porquê. Eu tenho certeza que você viu e se perguntou por que diabo esse capote é assim. Bom, o fumo eu já expliquei, né? Porque um capote fumante ninguém nunca viu e possivelmente nunca vai ver. E é muito engraçado, né? Aí o detalhe, por que um capote ele tem braços e por que o capote é forte, né? Eu quis aqui mostrar que o capote, não por ser fumante, ele não poderia ser malhado, né? A gente tem aí o exemplo daquele jogador da Croácia que o bicho fuma que só o diabo e correu 16 km, né? Mais de 16 km batendo o recorde aí da Copa. Então o nosso capote, ele, além de ser fumante, ele é um capote bombado, né? Tá no shape e tal. Eu queria explicar agora cada tatuagem dessa, né? Você pode ver que
ele tem tatuagem. Tendo em vista que um capote fuma e tem braço, a tatuagem, você tem que concordar que é o de menos estranho nesse desenho, né? Então, aqui, você vem aqui pro braço esquerdo, nunca pensei que eu fosse dizer isso. Olha aí o braço esquerdo do capote, né? Tem 1993, né? 1993 é o ano que este bosta nasceu, né? Temos uma bola de vôlei, que é dos esportes que eu mais gosto, que eu pratico todos, não dei certo em nenhum, mas pratico todos, mas atualmente é o que eu mais gosto. Tem um dragão chinês, né, que todo mundo tem uma tatuagem de um dragão chinês, eu mesmo tenho uma tatuagem de um dragão chinês, e acho que seria legal colocar aqui no braço direito embaixo. Se você der um zoom aí, como eu estou dando agora, você vai ver o nome Cuscuz com Ovo, porque eu acho bem justo ter uma tatuagem com o nome Cuscuz com Ovo. Inclusive, possivelmente farei no futuro, porque eu acho bem elegante o nome Cuscuz com Ovo tatuado. Bom, essa âncora aqui eu coloquei em homenagem ao Popeye, né? Eu gostava muito quando eu era pequeno. Só não gostava do fato que ele comia espinafre, né? Isso aí acaba que fez aquele desenho e ele não é certo não. Mas foi uma homenagem ao Popeye. E esse tribalzinho, né? Uma homenagem também a todo mundo que tem um tribal, porque todo mundo tem um tribal. Na parte do pé, pata, sei lá como é que você chama isso aqui, do capote, eu queria ter colocado uma tornozeleira eletrônica, né? Mas aí eu tive medo de falecer. A galera que usa tornozeleira eletrônica vinha atrás de mim e querer me dar um mod Macaíba. Aí eu deixei quieto. E também porque eu tentei colocar e não deu certo, porque como eu já falei, eu não entendo porra nenhuma de desenho. Mas é isso. Basicamente, essas são as ideias que eu tive para colocar nesse capote. Você vê, né? Tudo uma coisa embasada, tudo uma coisa bem planejada. Só não deu muito certo foi colocar em prática, mas você não pode dizer que faltou planejamento, não. Então, galera, eu já respondi as perguntas, as 4. Sempre bom deixar isso bem claro, né? Respondi umas perguntas que eu mesmo tinha elaborado aqui, que eu achei que seria legal a gente comentar, né? Só a título de curiosidade mesmo. Mas eu quero falar agora do podcast em si, né? Como vai ser, como a gente vai lidar, né? Bom, como eu já falei, sou eu, né? Discorrendo sobre alguns temas, comentando algumas coisas. Não obrigatoriamente ele vai ser engraçado, né? Até porque eu nem tenho esse dom, né? De ser engraçado. Mas eu vou tentar... Vou tentar não. O podcast vai ser de uma pegada bem humorada, né? Vamos ter alguns quadros, né? Além dos temas, a gente vai ter alguns quadros que eu não vou falar quais são, mas conforme for acontecendo no podcast, vai rolar alguns quadros. Vamos ter temporadas. Eu ainda estou decidindo, mas eu acho que cada temporada vai ter 15 episódios para eu sentir como vai ser o podcast, né? Para eu ver qual a pegada certa. A duração eu ainda não sei, mas acredito que 10 a 15 minutos, 15 a 20. Não sei, também vai depender muito se vocês gostarem, né? Vocês vão ter que me dar esse feedback. A questão dos episódios, né? Como vai ser, quantas vezes serão. Eu também ainda não sei, eu preciso ver como é que vocês vão ter a aceitação do podcast, né? Mas eu tava pensando em um por semana, tendo em vista que vai ter um bom trabalho, mas tudo vai depender muito de vocês também. Mas a princípio eu tava pensando em um podcast por semana. Em relação a onde ouvir, né? Acredito que o Spotify e o YouTube. Mas se der tudo certo eu vou colocar nas outras plataformas também. Só pra gente ter e ficar uma coisa legal. Às vezes a pessoa não tem um Spotify e não quer no YouTube porque não tem imagem, como vai ser só áudio, né? Mas aí a gente vai adaptando e eu vou passar tudo lá no Instagram. Ou seja, eu falei e não falei nada, né? Resumindo tudo, eu sei como vou fazer, sei onde distribuir, né?
mas eu ainda não sei a frequência, não sei os minutos, porque eu tenho que ter esse retorno de vocês também. Então é basicamente isso que eu queria falar nessa parte. Galera, e assim nós vamos chegando ao fim do episódio 00. Era realmente esse o objetivo desse episódio 00, apresentar o podcast, apresentar as ideias, falar sobre o desenho, né? O que foi que eu pensei, o que eu tô propondo. E se alguém ficou com alguma dúvida, me pergunta lá no Instagram que eu vou estar respondendo todo mundo. Outra coisa, segue lá o Instagram, @Capote Fumante Podcast. Só colocar Capote Fumante que já vai aparecer. Segue lá no TikTok, @Capote Fumante Podcast. Segue aí nas plataformas de áudio. E eu queria muito agradecer se você ouviu até aqui. Se você ouviu até aqui, você não perde por esperar o que vai ser os episódios seguintes. Porque esse aqui foi só eu fazendo no flow. Só fiz algumas anotações e fui falando só do que vinha na minha cabeça. Foi só para expor mesmo o que eu tinha pensado. Os episódios não, eles são mais elaborados e eu garanto que você vai se divertir, beleza? Então é isso, galera. Segue a gente aí nas plataformas digitais, segue a gente nas redes sociais também. Se for postar a marca também que a gente vai compartilhar. E é isso. Até a próxima. Esse é o Capote Fumante 00. Valeu, galera. Até a próxima.